Mais uma vez, coração muito agradecido de estar aqui, refletindo com vocês na palavra. Eu gosto sempre de trazer ao meu coração a lembrança e a certeza de que a gente não está aqui num movimento de homens e de mulheres. A gente está aqui num movimento de pessoas, de amigos, de discípulos do Cristo e do Cristo que está vivo, porque Ele ressuscitou. E Ele disse que estaria conosco até o final dos tempos. Até Ele voltar ou até a gente voltar para Ele. Eu acho importante trazer isso sempre ao meu coração primeiro, porque a tentação que a gente tem de se reunir como ajuntamento é sempre muito grande. E como ritual, como rotina. Porque a gente faz isso, né? Normal no dia a dia. Então, com base nessa lembrança, nessa certeza que a gente tem, que eu creio que todos aqui tenham, eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em João, no capítulo 15, a gente vai ler dos versículos 1 ao 17. A gente está dando sequência aqui, não sei se você está acompanhando essa série da Plena, é uma série das palavras de Jesus a respeito de quem Ele é. Foi nomeada essa série de Eu Sou. Então, o Roberto já pregou aqui, Eu Sou o Pão da Vida, se eu não me engano, já pregou também Eu Sou a Luz do Mundo. E tem outras falas de Jesus a respeito do Eu Sou. Tem Ele dizendo que Ele é o próprio Eu sou o que sou. Tem Ele dizendo que eu sou a ressurreição e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E hoje nós vamos falar de Jesus falando que Ele é a videira verdadeira. Esse texto está lá em João 15, do 1 ao 17. Todas essas palavras de Jesus, do Eu Sou, se você não é convertido, não é cristão ainda, não é amigo de Jesus ainda, não é discípulo do Cristo, a conclusão que você vai chegar é ou que Ele é Deus e que você precisa se tornar amigo dEle, ou que Jesus é um louco. E aí você desconsidera tudo que Ele falou a respeito dEle. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a única videira verdadeira, ninguém veio ao Pai senão por mim. Ou você considera isso sendo verdade, ou você considera que Jesus na verdade é só um louco que proferiu palavras extremamente extravagantes a respeito de si mesmo e não tem valor nenhum. Vamos ler lá, João 15, do 1 ao 17. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigado por essa palavra que foi proferida pelas próprias bocas de Jesus, pelos próprios lábios de Jesus. Palavras profundas, palavras verdadeiras, palavras que enchem nossa alma de ânimo, de esperança, da certeza do porvir. E a gente te pede, Pai, que o Teu Filho que está aqui entre nós agora, por meio do Seu Espírito, flua nos nossos corações e aqueça os nossos corações
com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Jesus está aqui numa das últimas conversas que ele está tendo com os discípulos dele. Ele já está no final da jornada pública do ministério dele. Ele já entrou no cenáculo, que é uma espécie de uma sala de jantar, né, onde ele teve a última ceia. Judas já tinha se despedido nesse cenário. E ele está continuando conversas, uma das suas últimas, com os discípulos. Era a última Páscoa que Jesus estava celebrando com os discípulos. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma videira, uma parreira, a gente chama mais de parreira, né? Uma parreira de uvas, assim. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, de visitar? É uma coisa muito bela, né? Porque tem o parreiral, as hastes suspensas, os ramos indo verticalmente, se entremeando uns aos outros. E eu visitei um parreiral uma vez, uma videira, em época de colheita. A gente foi lá, pegou a uva do cacho. Não sei se vocês já tiveram, se não tiveram essa oportunidade, busquem ter, que é muito, muito bonito, é muito interessante, além de você saborear uma uva gostosa. Jesus está usando aqui a imagem da videira, aquela videira cheia de uva, cheia de cachos de uva, uvas vistosas, uvas bonitas de se ver, que era um cenário muito comum de acontecer naquela época. As pessoas visualizaram o que Jesus está dizendo. Mas mais do que visualizar uma parreira, uma videira, Jesus está fazendo os seus discípulos visualizarem uma retrospectiva da história do povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Israel, no Antigo Testamento, foi sempre chamado de videira. A nação de Israel era chamada de videira de Deus. Você encontra isso em diversos profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías. A gente não vai ter tempo de abrir aqui hoje para ler esses versículos, mas quando Jesus faz menção e traz a memória do povo, a imagem da videira, o que ele está fazendo é falando assim, olha, o que vocês conheciam como videira, que era a nação de Israel, por onde Deus prometeu lá em Abraão, o Messias que haveria de vir para salvar a humanidade e abençoar todas as famílias da terra, essa videira não deu os frutos que deveria dar. Porque ela não teve em Deus o seu único e verdadeiro Salvador. A gente vê nos profetas, se você pegar Jeremias, Isaías, Ezequiel, você vai ver o tempo todo os profetas advertindo a videira, falam assim, os seus ramos secaram, os seus ramos estão secos. Por quê? Por conta da idolatria, da imoralidade. E aqui, nesse contexto, é que Deus traz a memória do povo e diz, olha só, eu sou a videira verdadeira. Em mim é que as pessoas têm vida. Ao falar isso, Jesus está proferindo uma espécie de um juízo contra a nação de Israel e falando, olha, aquilo que existia lá no Antigo Testamento, eu sou o cumprimento disso. E eu sou a videira verdadeira, porque eu sou a realização plena da vontade do Pai na vida de vocês. Eu sou a plenitude da nação de Israel. É em mim que a nação de Israel se completa. E é em mim que todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque eu sou a videira verdadeira. E vocês, os meus discípulos, vocês, se permanecerem em mim, e eu em vocês, vocês vão dar muito fruto. Esse é o contexto do que a gente está lendo aqui. Parece autoevidente, né? Eu basicamente repeti o que Jesus falou. Mas tentando aprofundar um pouquinho mais, a primeira aplicação que eu queria fazer aqui nessa manhã, para a gente refletir, ela também é autoevidente, mas é bom a gente lembrar que Jesus, ele é a fonte de vida de todas as coisas. Eu acho esse trecho que Jesus falou muito forte, mas um trecho em específico, ele mexe mais comigo do que os outros. Quando ele diz que sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, se a gente levasse essa frase de Jesus ao pé da letra e levar a sério, eu não consigo levantar da cama que eu levantei hoje, se Jesus não estiver me sustentando. Eu não consigo segurar esse microfone se Jesus não estiver me sustentando.
Eu não consigo respirar se Jesus não estiver me sustentando. Em algum momento da caminhada, a gente perde essa convicção, essa certeza de que a gente precisa de vida, da fonte da vida para ter vida. A gente, quando é criança, acho que a gente não, né? A gente tem isso mais inato na gente. A gente sabe que a gente depende de um pai, de uma mãe ou de uma avó, de um cuidador para cuidar da gente, sem o qual a gente não é nada. Tem medo no escuro, você chama essa pessoa, porque ela é o seu amparo, ela é o seu cuidado, ela é o seu abrigo. Mas em algum momento da caminhada, quando a gente cresce e amadurece, a gente se sente independente. E aí é bom a gente lembrar de palavras que são, né, conhecidas da gente. Mas é bom a gente lembrar de verdades que a gente às vezes se esquece. Que Jesus é a fonte da vida. Nele reside a plenitude da vida. É aquilo que João fala, o próprio livro de João fala no capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem mim, vocês não podem fazer nada. E se vocês permanecerem em mim, é o que Jesus fala, vocês vão dar muito fruto. Repara que o foco não está no fruto. Não raras vezes você ouve pregações nesse texto dizendo que a gente tem que frutificar. Então vamos frutificar, gente, vamos frutificar. Porque quem está em Cristo tem que frutificar. A ênfase do texto não é frutificar. A ênfase do texto é permaneçam em mim. Por quê? Porque para quem permanece em Cristo, o fruto é natural. Agora, se eu começo a me preocupar com o fruto, vai ser um movimento natural? Naturalmente não. Naturalmente não vai ser um movimento natural. E o que é frutificar para fins desse texto? Frutificar é manifestar a vontade de Deus na terra. É protagonizar no mundo os propósitos que Deus tem para mim e para você. É encarnar na nossa vida, por meio da nossa vida, o reino de Deus na história, no chão da história. Assim como Jesus um dia se encarnou e calçou sandálias nos pés, e vestiu roupa como a gente vestiu, e pisou no chão da história, e encarnou a vontade do Pai por meio da vida dele, nós, como seus frutos que permanecemos nele, devemos também, no chão da história, protagonizar e encarnar o reino dele, como pequenos cristos, como pequenos irmãos de Jesus, falhos, pecadores, mas que não saiam da videira, que não caem da videira e permanecem nela. O texto está falando de comunhão. Então, gente, não tem técnica. Eu poderia, né, transformar essa pregação num grande livro de autoajuda com uma técnica itemizada de como produzir frutos. É uma igreja que está sendo plantada, a gente podia estar fazendo isso aqui. Como é que a igreja vai produzir fruto? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro. Não faça isso, não faça aquilo. Não. Isso você não vai encontrar aqui. Porque o evangelho de Jesus é: permaneçam em mim. O resto, eu gero em vocês. Se a gente acreditar nisso com todo o nosso coração, que o que importa é permanecer nele e o resto ele faz gerar na gente. Gente, você não vê uva com crise de consciência se vai virar uva. Eu acho que nós somos as únicas uvas que têm crise de consciência. Por quê? Porque a gente olha para o clima, a gente olha para a terra, a gente questiona se vai chover, se não vai, a gente questiona se o que vai ter vai ser suficiente ou não. A gente olha para o dia a dia, a gente olha para a realidade. Às vezes o sol está quente demais e não vem chuva, às vezes chove demais e não vem o sol. E a gente precisa de um equilíbrio dessas intempéries da vida para o solo germinar, para o fruto nascer. E a gente começa a questionar o agricultor, que nessa fala de Jesus ele fala que o Pai é o agricultor. E aí nós, uvas, com crise de consciência e de identidade muitas vezes, a gente começa a falar: ô agricultor, acho que não vai rolar não. Rega mais aqui. Quando vem a poda então,
Você está começando a achar que vai render alguma coisa, que vai dar algum fruto, que a uva está ficando bonita, vem lá o agricultor e poda. Fala assim, não, está de brincadeira. Agora que era a minha vez. Nós não temos a mente do Pai. Nós não sabemos os planos que Ele tem para a gente. Nós achamos que nós sabemos. Mas os planos dele são maiores que os nossos. Você crê nisso? Que os planos que Deus tem para a sua vida são maiores que os seus? Meu irmão, a gente tem que viver com essa crença. Minha irmã, a gente tem que viver acreditando e trazendo à nossa memória a certeza de que os planos que Deus tem para a gente são maiores e melhores que os nossos. Amém? Então a ênfase de Jesus aqui está na comunhão, está no se relacionar com Ele. Porque Ele é a vida em tudo e em todos. Não é uma ocupação ativista de servir a Jesus. Você não vai ouvir aqui para você estar em todas as reuniões, em todas as células, em todos os encontros da igreja. Você vai ouvir convites? Claro que vai. Mas a exigência de estar, porque Jesus ensina e pede de nós que a gente permaneça nele. E muitas vezes o ativismo que a gente gera, muitas vezes genuíno, legítimo, a gente está bem intencionado, mas muitas vezes o ativismo ele toma conta do nosso coração. E a gente mira a comunhão, mas acerta o ativismo. A gente mira o relacionamento com Deus, mas a gente acerta encontros casuais e vindas à igreja. Isso não é se relacionar com Jesus, a videira verdadeira, o Deus encarnado que está vivo. Segunda reflexão que eu queria fazer aqui com vocês é que legitimamente, genuinamente, como eu falei, a gente muitas vezes tem preocupação em produzir fruto, porque a gente foi criado para isso também. Deus, Jesus nessa fala, diz que os nossos frutos glorificam o Pai. E aí, mais uma vez, nessa tentação de performance, que esse é um dos cuidados que a gente tem que ter hoje como igreja de Cristo, eu e você como igreja de Cristo, é da performance, a cultura da performance. A gente é chamado o tempo todo a produzir, entregar. Quem trabalha em realidade de empresa privada com acionista sabe muito bem o que eu estou falando, né? Olhei para o Jefferson aqui, que é meu companheiro de jornada. Porque a coisa não tem limite, a coisa da entrega, não importa quando, não importa onde, não importa a quantidade, eu quero que você entregue. Não tem estação da colheita, não tem tempo da espera. E o desafio para nós como igreja é muito esse, porque sementes de Deus, uvas do parreiral de Jesus, ramos enxertados na semente, esperam. Tem tempo da colheita e tem tempo da espera. E se a gente não compreende isso e vive sem essa verdade, a gente vai entrar num mecanicismo doentio de buscar a produção sem buscar o relacionamento orgânico com quem dá a produção. Lembra quando Paulo escreveu? Ele disse que estava dando confusão entre ele e Apolo, missionários, duas pessoas evangelizando, e estava dando confusão, o fulano é de Paulo, o outro é de Apolo, um foi convertido, como se, né? Ser humano, né? Ser humano começou a olhar para os frutos. Olha lá, Paulo está dando fruto aqui, Apolo está dando fruto lá. O que Paulo fala? Meus irmãos, um rega, outro planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. O máximo que a gente pode fazer, o máximo, é lançar uma semente, regar, colher. Mas quem dá o crescimento é Deus. E a gente, como ramo enxertado na videira, a gente tem que lembrar que não é a gente que vai se autoconceber um crescimento ou uma performance, ou atingir algo que a gente queira atingir. É Jesus, que é tudo em todos. É Jesus, por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. É por meio desse Jesus que a gente vai, na estação certa, gerar fruto. E crescimento é diferente de aumento. Esse crescimento que Deus proporciona
É diferente de aumento, é diferente de ajuntamento, é diferente de inchaço. O que a gente vê muito aqui hoje, na realidade de vida que a gente tem, é o inchaço. Não é crescimento. São metodologias focadas no ajuntamento. Mas a conexão real, vital com o agricultor, a conexão real, vital com a videira, a gente não tem. Esse é o nosso dilema. A gente pode, como igreja de Cristo, botar um monte de comida aqui na mesa. Eu dizer, por exemplo, vamos fazer uma celebração aqui. Vamos ter comunhão. E todo mundo traz um prato de comida, a gente bota na mesa e começa a comer. Ter comida na mesa com a casa cheia é sinônimo de comunhão? Não é. Agora, eu ter uma mesa vazia, às vezes, com pouca coisa, onde as pessoas realmente estão conversando e se abrindo umas com as outras, aí eu tenho uma mesa. Aí eu tenho uma mesa. Repara como é diferente. E a gente é tentado a ver números, a ver quantidade, mas Jesus nunca trabalhou com quantidade. Jesus nunca trabalhou com quantidade. Jesus sempre trabalhou com integridade, intensidade, compromisso de vida, plenitude, que as pessoas alcancem plenitude na vida que vivem. Jesus não estava preocupado com números. Tem uma frase do Titãs, o pessoal mais das antigas vai lembrar, que eles falam que flores de plástico não morrem. Eu gosto dessa ideia das flores de plástico. Porque flores de plástico são bonitas, né? Quando eu era criança, ficou muito na moda essa coisa de flor de plástico, assim. Todo mundo tinha aquela coisa, queria ter, quem não tinha queria ter. Porque você decora um ambiente, você traz uma espécie de vida para o ambiente. É bonito, você olha e fala assim, nossa, que bonito. Né? Tem uma planta num ambiente fechado, traz um sinal de vida, né? Mas rola uma decepção, principalmente quem é criança. Minhas filhas vivem se decepcionando com isso. Quando elas vão chegar pertinho da folha, elas veem que é de plástico. Falam assim, poxa. Por quê? Porque folhas de plástico, parafraseando os Titãs, não morrem. Por que elas não morrem? Porque elas nunca tiveram vida, então não vão morrer mesmo. Quem pode morrer é a gente, como o ramo que está enxertado na videira. E se Jesus é a vida, eu não queria passar para vocês essa concepção, eu não tenho a prerrogativa, eu acho, assim, sendo bem sincero com vocês, de dizer aqui que Jesus está falando que pessoas vão para o inferno. Eu não tenho a segurança, como servo de Jesus e amigo de Jesus, de falar isso aqui para vocês, que essa é a conclusão desse texto. O que eu tenho segurança de falar é que Jesus é a vida. E se eu considero, na nossa mente limitada, que esse círculo é Jesus, tá? Limitada porque Jesus é incontido, incontível e ilimitado. Mas se esse círculo dessa mesa, essa circunferência é Jesus, eu estou aqui, eu estou em Jesus? Estou em Jesus. A gente criou o centro da vontade de Deus. Então, se eu estiver aqui, eu estou no centro da vontade de Deus. Vamos lá, vamos supor que... Se eu estiver aqui, opa, estou caindo, estou saindo, estou meio Jesus, meio fora. Se eu chegar para cá, não tem vida. Não tem vida. Então, repara como a profundidade do que Jesus está falando, no meu modo de ver, é muito mais singular do que vai para o céu, vai para o inferno. Meus irmãos, minhas irmãs, fora de mim, ninguém pode viver. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então não se trata de ser crente, não ser crente apenas. Se trata de, quer você creia, quer você não creia, você está em Jesus. E a vida que você vive nele. Quer você queira, quer você não. Se você sair da videira, você perde a vida. É simples assim, porque nele reside toda a plenitude e toda a graça. E a última reflexão que eu queria fazer com vocês, para a gente trazer a nossa memória, é que no jardim de Deus, todo ramo passa pelo teste do tempo e pelo teste da dor. Quando a gente fala assim para um público, a gente acaba observando características do público. Então a gente vê pessoas novas, pessoas de meia idade, pessoas um pouco com mais experiência.
Então, dependendo da fase de vida que a pessoa que está ouvindo esteja vivendo, ela pode achar assim, como assim, passar pela dor? Mas se a pessoa já tem um pouco mais de experiência, talvez um pouco mais de vida vivida, ela vai ser mais fácil para ela visualizar que toda semente, todo ramo enxertado na videira passa pelo momento da dor. Teste de sofrimento, teste de dor, teste do tempo. Qual é o nosso consolo? O nosso consolo é que a gente tem um agricultor, que é o nosso pai, e que ele sabe dialogar com as intempéries da vida. Ele sabe como lidar quando chove demais, ele sabe quando lidar quando chove de menos, e ele não tem pressa no resultado. Talvez isso é o que mais doa na gente. O nosso agricultor não tem pressa no resultado. Você tem pressa no resultado, eu tenho pressa no resultado. Eu estou cronometrando aqui a pregação para que ela não dure muito tempo. Mas Deus não tem pressa no resultado. Deus tem compromisso com a minha e com a sua vida. E porque Ele tem compromisso com a minha e com a sua vida, Ele tem compromisso com o processo de nos tornarmos santos, santificados, purificados, cada vez mais belos. Porque nós não somos belos por nós mesmos, nós somos belos porque nós fomos amados primeiro. Deus não me ama e Deus não te ama porque a gente é belo, porque a gente é um cacho de uva bonito. Deus nos faz um cacho de uva bonito, porque Ele é belo e Ele imprime a beleza dEle em nós. E enquanto, meus irmãos, a gente não gerar dentro da gente, por meio do Espírito Santo de Deus, esse fruto belo que Ele quer e que Ele pode fazer de nós, Deus vai podar, sim, no tempo dEle, sem pressa no resultado. Deus vai fazer o fruto nascer da videira, sim, porque é o que dá glória ao Pai, é o processo natural, mas no tempo dEle. Lembra do Salmo 1 que ele diz que a pessoa que vive uma vida em Deus é como árvore plantada em ribeiro, que dá fruto no tempo certo ou na estação certa. Qual é a estação certa? É a que a gente quer? A estação certa é aquela que o agricultor, que é dono do tempo e dono das intempéries da vida, e nosso dono, quer que as coisas aconteçam. E a gente, como uva com crise de consciência, a gente olha muitas vezes para o parreiral e diz assim, olha, agricultor, não estou vendo fruto não. A gente, quando ouve pregações ou lê a Bíblia, a gente gosta geralmente das histórias que mostram vitórias de Deus ou conquistas de Deus na vida das pessoas, ou por meio da vida das pessoas. Então, quando fala de Davi, vai falar de Davi lutando com Golias. Quando fala de Abraão, vai falar dos feitos de Abraão. Tudo isso obviamente, eu também me empolgo com essas histórias e com essas verdades que aconteceram na vida dessas pessoas. Mas a gente tem que olhar para a Bíblia também com um olhar um pouco mais humano. Essas pessoas não foram beatas, super-heróis, santas no sentido que a gente usa hoje, né? O fulano é imaculado. Não foram seres humanos como nós. E se você para pensar sobre o aspecto da cultura da performance, de gerar frutos, muitas pessoas relatadas na Bíblia, cuja vida inspiram a gente e a gente admira, não produziram frutos o tempo todo. Muitas vidas não produziram frutos o tempo todo. Pelo menos frutos visíveis que a gente veja. Pega o exemplo de Jeremias, que ficou 40 anos pregando para Judá. 40 anos. Dizendo, olha, vocês não estão tratando Deus como único Deus, vocês estão idolatrando outros deuses, vocês se perderam com valores de outras nações, voltem para o seu Deus. 40 anos. E o que diz no final do livro de Jeremias? Que os sacerdotes se reuniram e a nação ainda quiseram apedrejar ele e matar ele, levá-lo à morte. 40 anos pregando. Você vê ou ouve algum exemplo de Jeremias como exemplo de plantação de igreja? Nem vai ouvir, nem eu, porque não é. Na nossa mentalidade, não é. Mas o propósito que Deus tinha para Jeremias naquele tempo, naquela estação, foi aquele. E ele produziu fruto segundo a mentalidade de Deus?
Produziu. Sob os nossos olhos é que parece que não teve fruto. Mas o fruto foi gerado. Você pega o exemplo de Jesus, próprio Cristo. O que a gente tem de relato de ministério público dele? 3 anos, aproximadamente 3 anos, de 30. Moisés, 80 anos. A gente acha que está no final da vida, né? Quando Moisés tinha 80 anos, que a vida dele de comunhão com Deus e de profundidade dos frutos gerados começou a florescer. Por que eu e você, a gente estabelece tempos e movimentos para o agricultor? Uva, semente, não tem essa prerrogativa. A gente não pode dizer para Deus o que fazer, quando fazer, como fazer. E para concluir, meus irmãos, a videira ela tem uma característica interessante, que é o período da dormência. Tem um período que chamam de dormência, que é como se fosse um estado de repouso da videira. Que ela como se o metabolismo da videira diminuísse. Isso geralmente ocorre numa estação mais fria, quando as temperaturas estão mais baixas, o sol está mais recolhido, a planta não sente tanto o calor da luz, e a videira entra nesse estado de repouso, que eles chamam de período da dormência. É justamente nesse período que o agricultor vem na videira e começa a podar os ramos que geram fruto. Porque os que não geram frutos, né, o próprio Jesus já falou que são cortados e lançados fora. Mas os que geram frutos, o agricultor tem todo o cuidado. Ele reconhece a estação fria, com temperatura mais baixa. Ele vem e poda os ramos que geram fruto, no período da dormência. Para quê? Para que na primavera, geralmente na primavera, estação da colheita, esses ramos podados possam voltar a florescer e voltar a frutificar. Eu perguntei no início da pregação se vocês já tinham tido a experiência de ver uma videira. Eu vi uma videira parruda, cheia de cachos. Mas vocês também já tiveram a experiência de ver uma videira em período de dormência? É bonito de ver? Assim, atrai o brilho dos nossos olhos. Dá uma sensação de abandono, não dá? Assim, dá uma sensação de abandono, de desprezo, de morte. Você não vê vida ali sendo gerada. Parece um desastre. Quando os meus olhos e os seus olhos olham para a poda de Deus, parece um desastre. Mas o que Deus está fazendo é aproveitar o período da dormência para que na primavera a gente possa gerar os frutos que Ele tem para a gente. Essa realidade na vida da videira me lembrou de uma frase da Cecília Meirelles, poetisa carioca, que em uma dos seus textos ela diz assim: aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. Eu acho essa frase belíssima, porque até onde eu sei ela não era cristã, até onde eu sei, não tenho esse dado para passar para vocês, mas é uma frase carregada de verdade, principalmente para nós, que cremos que Jesus é a videira verdadeira, que o nosso Pai é o agricultor, e é Ele que nos poda na estação fria, para que na primavera, a gente mesmo cortado, e porque foi cortado, volte a gerar fruto. Então, meu irmão, e a gente conclui, sempre que você, como ramo de Deus, como ramo dessa videira, estiver olhando para a sua vida e você não estiver gostando do que você está vendo, por algum motivo qualquer, você pode ter de repente a vida dos sonhos, que qualquer pessoa olha e fala assim: nossa, fulano tem uma vida abençoada, mas você se olha e você se vê como videira no período de dormência, e você não vê beleza naquilo. Eu queria trazer uma verdade para o seu coração. O agricultor não te abandonou, ele continua cuidando de você. Por mais que a estação não seja a que você julga adequada, a que eu julgo adequada. Sempre que você olhar para a sua vida enquanto videira
e você não vira os frutos que você gostaria que estivesse vendo, lembre-se que Deus está produzindo em você o caráter de Cristo. Lembre-se que a vida não termina aqui. Lembre-se que a vida só é plena em Jesus. E que um dia Ele voltará para fazer novas todas as coisas. E enquanto esse dia não chega, eu posso não ser quem eu gostaria de ser, eu posso não ser até ainda quem Deus gostaria que eu fosse, mas eu já não sou mais o que eu era. Porque Jesus, a videira, e Deus Pai, o agricultor, está me podando, me cortando, para gerar em mim o caráter belo de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado porque Tu és um Deus que cuida da gente. E cuidar, Pai, exige além de mimo, além de fazer o que a gente quer. A gente reconhece no Teu cuidado, o Teu amor. E quem ama muitas vezes, Pai, disciplina. Quem ama poda. Quem ama corta quando tem que cortar. Mas, Pai, obrigado porque o Senhor nos corta e nos poda para nos fazer ainda mais enxertados em Ti, para nos fazer ainda mais ligados a Ti. O Senhor não nos corta, Pai, para que a gente simplesmente pereça. O Senhor nos cura para nos ferir, Pai amado, não para nos ferir. O Senhor nos fere para nos curar. Então eu Te agradeço por isso, porque a faca que corta o nosso ramo, Pai, a Tua faca, quando vem na nossa pele, a gente sabe que quem está segurando essa faca é o nosso Pai, o agricultor, que está cuidando da gente, para que na estação certa a gente produza fruto. Em nome de Jesus, para os irmãos e para as irmãs que estão desesperançados hoje, eu venho Te pedir, para a honra e glória do Seu nome, que o Senhor dê a certeza no coração deles, de que eles continuam sendo cuidados por Ti. Não deixe os Teus filhos esmorecerem, não deixe os Teus filhos fraquejarem. Nutre no coração, Pai, dos Teus filhos e filhas, que assim se sentem, que o Senhor continua com eles na palma da Tua mão. Em nome de Jesus, não deixe a gente enquanto igreja, Pai, cair na tentação de só produzir. Ajuda a gente a ter comunhão Contigo, a se relacionar Contigo. Ajuda a gente a conversar Contigo, a orar, a ler a Bíblia. Ajuda a gente a permanecer em Ti, Pai, porque a gente é tão carente, a gente é tão sedento, e a gente é tão insuficiente, que a gente precisa de Ti para ficar Contigo e para permanecer em Ti. Cuida, Pai, de cada vida aqui. O Senhor sabe dos dilemas do coração, o Senhor sabe da fase de vida em que cada um está. E a gente vem Te pedir que o Senhor, como agricultor, e Jesus, como videira, possam fazer brotar em nós os frutos mais belos, que glorifiquem o Pai e nos tragam alegria no tempo certo. Em nome de Jesus, nos dá paciência para esperar. E enquanto a gente espera, faz a gente lembrar que é em Ti que a gente se realiza e não nos frutos que a gente gera. Em nome de Jesus. Amém.